Os faraós foram os antigos governantes do Egito. Eles desempenharam funções de chefe de estado e líderes religiosos de seus povos. Como líder religioso dos egípcios, o faraó era considerado o intermediário divino entre os deuses e os seres humanos. Já como representante do estado, o faraó fazia leis, travava guerras, cobrava impostos e supervisionava todas as terras do Egito. No vídeo de hoje, conheceremos alguns dos faraós mais importantes da história egípcia. Djoser foi o primeiro faraó da terceira dinastia do Império Antigo e teria reinado por mais de 20 anos. A principal prova da existência de Djoser é sua estátua de pedra calcária pintada em tamanho natural, que foi descoberta durante as escavações de Saqqara em 1925 e que agora está preservada em exposição no Museu Egípcio do Cairo. Pouco se sabe sobre Djoser, mas o fato dele ter conseguido construir uma estrutura tão grande e inovadora como as pirâmides de degraus sugere que durante seu reinado, o Egito era politicamente estável e com uma economia bem-sucedida. De acordo com as antigas inscrições, seu reinado foi marcado por várias expedições militares à Península do Sinai, com o objetivo de dominar os povos que viviam naquelas terras e também extrair minerais preciosos de suas minas. Uma inscrição conhecida como a Estela da Fome relata como Djoser reconstruiu o templo destinado ao deus Khnum, na ilha de Elefantina. Um ato simbólico feito para comemorar o fim de um período de 7 anos de fome no Egito. Alguns consideram essa inscrição como uma lenda. No entanto, mostra que mais de 2 milênios após seu reinado, os egípcios ainda lembravam de Djoser. Khufu é o mais famoso faraó do Reino Antigo do Egito. Ele foi o segundo faraó da quarta dinastia. Os gregos o chamavam pelo nome helenizado de Kelps. Os registros existentes mostram que seu reinado durou entre 23 a 34 anos, e acredita-se que ele tenha estendido as fronteiras do Egito até a região do Sinai. Khufu é geralmente aceito como tendo sido o governante que encomendou a construção da Grande Pirâmide de Gizé, a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo, e a única a permanecer de pé. A Grande Pirâmide de Gizé é testemunha da capacidade de Khufu de liderar e coordenar seu povo. As teorias atuais defendem que a construção da Grande Pirâmide de Gizé foi alcançada, em sua maioria, pelo trabalho de cidadãos livres e foi custeada por impostos que foram pagos na forma de bens e serviços, pois não havia sistema monetário naquela época. Ironicamente, apenas uma estátua muito pequena, de apenas 9 centímetros, foi encontrada representando Khufu. Hatshepsut foi uma das poucas mulheres faraós em milhares de anos da história egípcia antiga. Ela nasceu por volta do ano 1504 antes da Era Comum e pertenceu à 18ª dinastia de governantes egípcios, durante o período do Império Novo. Quando seu pai, o rei Thutmose I, morreu sem deixar filhos homens, Hatshepsut se casou com seu meio-irmão, Thutmose II, para ajudá-lo a se tornar faraó. No entanto, Thutmose II faleceu com apenas 31 anos de idade, e seu filho Thutmose III, que era enteado de Hatshepsut, tornou-se faraó, mesmo tendo apenas 3 anos de idade. Hatshepsut governou em seu nome, mas ele ainda era considerado o único faraó. Quando Thutmose III tinha cerca de 8 anos de idade, Hatshepsut assumiu o trono e tornou-se oficialmente sua corregente, por volta do ano 1473 antes da Era Comum. Alguns historiadores pensam que ela fez essa mudança porque outras pessoas queriam roubar o trono, e ela sabia que se ambos fossem faraós, seriam poderosos demais para serem desafiados. Hatshepsut e Thutmose III governariam juntos como faraós pelos próximos 22 anos. O legado de Hatshepsut é muitas vezes dominado por um debate sobre a extensão de seu reinado desafiar o patriarcado. Ela fez uso da regência para fortalecer sua realeza feminina, construindo extensos templos para celebrar seu reinado, fazendo assim com que o público se acostumasse a ver uma mulher em um papel tão poderoso. Thutmose III foi o 6º rei da 18ª dinastia do Egito.
Ele é considerado um dos melhores líderes militares da antiguidade e um dos monarcas mais eficazes e impressionantes da história do Egito. Ele transformou o Egito de um reino introspectivo em uma nação triunfante e conquistadora. Os historiadores posteriores chamam Thutmose III de um Napoleão do Egito. A faraó Hatshepsut, que governou como corregente do trono durante a infância de Thutmose III, manteve um controle rígido das fronteiras e províncias do Egito, mas com sua morte, os reis dos estados controlados pelo Egito em Canaã e na Síria se rebelaram. Thutmose III não estava interessado em negociações e certamente não deixaria suas províncias simplesmente deixarem o império. E por isso ele partiu em sua primeira grande campanha militar. Como o único faraó governante do reino após a morte de Hatshepsut, Thutmose III criou o maior império que o Egito já viu. 17 campanhas militares foram realizadas e ele conquistou terras na Síria e na Núbia. Os despojos das campanhas militares de Thutmose III incluíam pilhagens, impostos e tributos, que enriqueceram enormemente o tesouro do Egito e provavelmente o tornaram o homem mais rico do mundo naquela época. Tutankhamon tornou-se faraó do Egito aos 9 anos de idade, por volta do ano 1332 antes da Era Comum. Ele governou o país em um momento de conflito, quando as batalhas por terras ocorriam entre Egito e o reino vizinho da Núbia. Quase uma década depois de chegar ao poder, o jovem líder morreu com apenas 19 anos de idade. Ele foi o último membro da 18ª dinastia a governar sobre o Egito. Embora seu governo tenha sido notável por reverter as tumultuosas reformas religiosas de seu pai, o faraó Akhenaton, o legado de Tutankhamon foi amplamente negado por seus sucessores. Ele mal era conhecido no mundo moderno até 1922, quando o arqueólogo britânico Howard Carter descobriu a localização do túmulo do menino faraó, que permaneceu selado por mais de 3.200 anos. Comparado a muitos outros túmulos, o local de descanso final do faraó Tutankhamon era pequeno e despretensioso. No entanto, permaneceu intocado por milhares de anos. Os quase 5.000 artefatos e múmias bem preservadas encontradas na tumba trouxeram novos pontos de vista sobre a vida do antigo Egito e o governo do menino que se tornou faraó. Ramsés II, também referido pelo título de Ramsés o Grande, é frequentemente considerado o maior, mais célebre e mais poderoso faraó do Império Egípcio. Ele foi o terceiro faraó da 19ª dinastia e governou o Egito por 66 anos. Embora ele seja regularmente associado ao livro bíblico do Êxodo, não há nenhuma evidência histórica ou arqueológica que evidencie tal fato. Ramsés II afirmou ter conquistado uma vitória decisiva sobre os hititas na Batalha de Kadesh e usou esse evento para aumentar sua reputação como um grande guerreiro. Mas na realidade a batalha estaria mais para um empate do que uma vitória decisiva, resultando na criação do primeiro tratado de paz conhecido na história. Além disso, tanto os egípcios quanto os hititas concordaram em ajudar uns aos outros no caso de serem atacados por inimigos estrangeiros. A riqueza do reinado de Ramsés II é evidenciada pela opulenta campanha de construção de templos e monumentos, a maior realizada por qualquer faraó. O Templo de Karnak e Abu Simbel estão entre as maiores maravilhas do Egito. Seu templo funerário, o Ramesseum, continha uma enorme biblioteca de cerca de 10.000 rolos de papiros. Após a morte de Ramsés II, devido à sua glória, 9 outros faraós subsequentes adotaram seu nome quando ascenderam ao trono. Mas somente Ramsés II ficaria conhecido como o Grande entre todos os governantes do Egito. Paye foi o primeiro governante da 25ª dinastia. Ele governou o reino de Kush, localizado na antiga região da Núbia, de 750 a 719 antes da Era Comum. Durante o reinado de Paye, houve um período de rivalidade e divisão religiosa entre os governantes do Baixo Egito. Para Paye, isso representava uma oportunidade para expansão territorial. Ele iniciou uma invasão militar ao Egito, tornando-se o mais bem-sucedido faraó de origem núbia. Paye via sua campanha como uma guerra santa, ordenando que seus soldados se purificassem ritualmente antes de começar a batalha.
Ele mesmo ofereceu sacrifícios ao grande deus Amon. O único obstáculo real para o governante cuxita era a cidade de Mênfis, a antiga capital do Egito. A cidade era bem fortificada e defendida. Em pouco tempo, Mênfis também foi capturada sob seu controle. Com a captura de Mênfis, a maioria dos governantes do Delta logo cedeu ao reinado de Paiê. O rei Núbio não é retratado como um governante que se glorificava em ferir seus adversários, mas preferia tratados de paz e alianças políticas. Satisfeito com seu triunfo, Paiê passou a navegar para o sul, até Tebas, e retornou à sua terra natal na Núbia, para nunca mais retornar ao Egito, onde seria sucedido por seu filho, Shebitku, que assumiu o cargo de faraó após a morte de Paiê. Cleópatra governou como a última monarca da dinastia Ptolomaica, antes que o Egito se tornasse uma província do Império Romano. O poder do Egito havia diminuído desde que Ptolomeu, um dos generais de Alexandre o Grande, assumiu o trono, inaugurando uma nova dinastia, que duraria os próximos 3 séculos. Para complicar ainda mais as coisas, Roma vinha se intrometendo nos assuntos egípcios desde o século II antes da Era Comum. Cleópatra é celebrada por sua inteligência e poder de sedução, se envolvendo em casos amorosos com os senhores da guerra romano, Júlio César e Marco Antônio. Cleópatra estava diretamente envolvida nos assuntos administrativos de seu domínio, enfrentando crises como fome, ordenando que os celeiros reais distribuíssem alimentos para a população faminta, durante uma seca no início de seu reinado. Ela era a principal autoridade religiosa em seu reino, presidindo cerimônias religiosas dedicadas às divindades das religiões politeístas egípcias e gregas. No ano 31 antes da Era Comum, Marco Antônio e Cleópatra combinaram seus exércitos para enfrentar as forças de Otávio em uma grande batalha marítima em Áctio, na costa oeste da Grécia. Otávio saiu vitorioso e Cleópatra e Marco Antônio fugiram para o Egito. Otávio os perseguiu e capturou Alexandria, que era a capital do Egito naquela época. Derrotado, Marco Antônio tirou sua própria vida e Cleópatra escolheu o mesmo caminho, cometendo suicídio e trazendo assim um fim para a era dos poderosos faraós.